Vamos fazer o seguinte, vamos alinhar as expectativas aqui. O papo hoje é voltado para empresários, tá? Vou dar a palavra aqui último para o Leandro também. Terroir Brasil, São Paulo, empresa de tomate, que legal. Gente, expectativa aqui do meu papel nessa reunião é mostrar para vocês talvez um outro lado, tá? Um lado que eu não tinha como empresário, tá? Que é o equity, a geração de valor, a construção de valor das empresas. Eu tive uma empresa já de tecnologia antes de ter a Visp, antes de ser CEO da Visp, eu tinha uma empresa de cloud, cybersecurity, data center. Para quem não sabe, é aquele monte de tela que fica lá, né, olhando, às vezes bem parecida com o que a Laura tem ali atrás, ó, que mostra os BIs da V4, mas a gente fazia isso para monitorar as redes dos provedores de internet. Então, para essa videoconferência aqui funcionar, igual a gente está tendo aqui, existe um provedor de internet, existe uma empresa que leva a internet até a casa de cada um de vocês. E a minha empresa monitorava a internet desses provedores. Então, essa empresa, a gente tinha lá um NOC 24/7, tínhamos um data center, e era uma empresa de tecnologia. Aí, o que aconteceu? Uma vez eu estava numa reunião com um fundo de investimento, com um investidor gigantesco, um investidor que chegou a ter 1 bi em caixa para fazer aquisições de outras empresas, e o investidor começou a me fazer uma série de perguntas sobre a IPv7 e eu não soube responder, porque eu era muito voltado para o core da minha empresa, eu era voltado para a parte técnica, que era uma empresa de data center. Então, por que eu precisava saber o CAGR, a margem EBITDA, o LTV, o CAC, ROI, ROAS, Payback, TIR? Eu não tinha que conhecer sobre isso. Eu tinha que conhecer sobre fibra óptica, sobre data center, sobre como que funcionava a parte técnica da minha empresa. E aí eu perdi uma baita oportunidade naquele momento ali de vender o meu negócio para aquele investidor. A partir daquela reunião, eu comecei a me atentar mais para os indicadores financeiros do meu negócio e comecei a estudar sobre equity. Foi aí que eu conheci o Flávio Augusto, foi aí que eu comecei a crescer o meu negócio visando uma venda, e eu vendi esse negócio e fundei a Visp. Então, eu já trilhei essa jornada de expandir o negócio até o exit, até o equity, e desde 2017 eu passo isso para os meus clientes através da Visp, tá bom? Então, o objetivo hoje é justamente passar muita informação, muito conhecimento em relação à gestão financeira, à equity e como construir isso dentro do negócio de vocês, tá legal? Gente, então vamos para cima. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Só pedir uma contribuição. Não estou enxergando mais vocês, então se puderem liberar o microfone aí e dizer se já estão enxergando, agradeço. Eu tô, Pablo. Show de bola. Maravilha, gente. Então, um pouquinho aqui, não vou me ater muito à minha história de vida, tá? Mas, basicamente, eu vim aqui da periferia do Rio Grande do Sul, se é que dá para chamar de periferia, assim como o Denner, também fundador da V4, e passei por um projeto chamado Projeto Pescar. E aí entrei no mercado através desse projeto. A partir dali, eu comecei a trabalhar em indústria, no setor de telecom, depois fui para a IPv7, que foi onde eu rampei, né? Eu construí o negócio até o exit, até a venda. Durante esse processo aí, a gente fez um investimento em várias empresas, compramos algumas empresas. Então, o Instituto GIS, Krautem IoT, Fiberfusion e Matrix do Brasil foram algumas das aquisições que nós fizemos. A IPv7 Group era a empresa no qual eu fiz esse processo de alavancagem para depois ir para uma venda. Então, nós tínhamos toda essa parte de NIS, Cloud, Cybersecurity, para fazer o monitoramento 24/7 das empresas, tá? Então, esse foi um pouquinho aí da jornada, né, que eu trilhei através dessa empresa de tecnologia, e desde 2017 aí eu atuo com a Visp ajudando outros empresários a organizar os seus negócios para o exit, para aumentar o equity, né? Então, hoje a gente vai falar aqui de estratégias para alavancar o valor da empresa de vocês, tá? Obviamente, vocês já escutaram falar desse rapaz aqui chamado Flávio Augusto. Flávio Augusto é um dos maiores defensores de equity no Brasil, tá? Mas o que é equity? Para a gente nivelar aqui os conhecimentos. Equity, basicamente, é o valor da participação de vocês dentro do negócio que vocês possuem, né? Então, o equity ele pode ser uma fração, ele pode ser 1%, 10%, 20%, 50%, 100% de uma determinada empresa. Tá? E o Flávio Augusto, ele defende muito isso, por quê? Porque lá em 2013, ele fez uma venda multimilionária,
acredito que vocês saibam, a venda da WiseUp por 877 milhões, isso em 2013. Depois ele comprou de volta o grupo, comprou Orlando City, vendeu, fez uma série de movimentos que tornam hoje o Flávio Augusto um dos bilionários brasileiros. Mas isso é no Brasil. Fora do Brasil, existem uma série de outros empreendedores, empresários, que são multibilionários em dólar. E se vocês pararem para pensar, pô, até tem uns quadros aqui, tem o Elon Musk, o Steve Jobs e o Bill Gates. Então, esses caras aqui, eles construíram fortuna, eles construíram riqueza, não foi focando em prolabore, em distribuição de lucro. Eles construíram riqueza focando em equity. Eles só são os mais ricos do mundo, se vocês pegarem a lista lá dos top mais ricos do mundo, todos eles são empresários, e eles só estão lá por conta do equity, do valor que eles possuem em ações das empresas deles. Então, 222 bilhões, 193 bilhões, 158 bilhões, 163 bilhões e 131 bilhões, tudo em dólar, né? Então, aqui a gente tem, aqui nessas 5 figurinhas, 870 bilhões de dólares. Isso tudo em quê? Em equity. Eles não têm isso no Pix lá para te transferir. Eles têm isso em patrimônio líquido, no valor das empresas que eles possuem. Ok? Então, se for para a gente fazer uma modelagem, olhar o que outros empresários estão fazendo certo e mudou a vida deles e transformaram eles em super ricos, na verdade, for focar no valor das suas empresas e liquidar esse valor, tá? E aí eu trago aqui 3 pilares, tá? Por que 3 pilares? Eu gosto sempre de consolidar em 3, porque é muito mais fácil de memorizar. Então, crescimento, margem e risco. Esses são os 3 pilares que essas empresas focaram. Tá? Crescimento, margem e risco. Quando vocês forem fazer um valuation, ou um fundo de investimento avaliar o negócio de vocês para fazer aquisição, eles vão levar em consideração essas 3 premissas. Quanto mais a minha empresa cresce, quanto mais margens ela gera e quanto menor o risco, maior tende a ser o meu equity, maior tende a ser o meu valuation. Tá bom, gente? Isso aqui é muito importante prestar atenção. Crescimento, o que está ligado aqui a crescimento? Algo que a V4, por exemplo, todos vocês que estão aqui, acredito, são clientes da V4, mas é algo que a V4 seria muito bem. Crescimento, a gente está falando em quê? Em marketing e vendas, basicamente. Quanto mais eu aumento minhas vendas, quanto melhor está a minha estrutura de marketing, quanto mais eu consigo aumentar o meu ticket, tudo que me faz crescer em receita e em quantidade de clientes, eu estou trabalhando aqui no primeiro pilar de crescimento. Agora, adianta eu crescer a qualquer custo? Adianta eu crescer torrando o meu ticket, dando desconto para cliente? Não adianta. Eu preciso crescer mantendo a minha margem saudável. O que eu mais enxergo por aí é empresário focando só no pilar de crescimento, botando o cliente para dentro, na esperança desse cliente rentabilizar ali no futuro. Mas vocês precisam focar sempre no pilar de margem para não deixar a empresa degringolar, porque senão ela perde valor, ao invés de aumentar o valor. E o terceiro pilar é o risco. Não adianta eu ter um negócio que está crescendo, está vendendo bem, que tem margens financeiras, mas, desculpa a brincadeira aqui, é venda de drogas. É um negócio que ele não para em pé. É um negócio que tem muito risco atrelado, é ilegal. Então, algumas empresas crescem com um pilar de risco extremamente elevado. E isso até impossibilita a venda da empresa deles no futuro. Tá? É um negócio que teria um valuation muito bom, teria um equity muito alto, porém nem tem como vender porque o risco é absurdo. E o que está atrelado a risco? Está atrelado à terceirização de serviços que seriam, por exemplo, CLT, tu contratar como PJ, então isso te traz um risco trabalhista muito alto, tu ter um planejamento tributário muito arrojado ou até não pagar os impostos corretamente, o que te traz um risco tributário muito grande, um risco fiscal muito grande. Então, cada setor vai ter um risco diferente, cada negócio vai ter um risco diferente. Tá? Mas o importante é vocês sempre focarem nesses 3 pilares aqui. E aí, explodindo isso aqui um pouquinho mais, o que a gente tem? Né? Vocês sabem aquele pilar estratégico, vocês já devem ter visto em vários lugares. No pilar estratégico, a gente tem lá, acima lá da cadeia, né? Estratégico, tático e operacional. Dentro do estratégico, vocês vão olhar
para essa estrutura aqui, diversificação da receita. Depois, no tático, vão ter as formas de diversificar a receita e no operacional, as ações que precisam ser feitas para que aconteça a diversificação da receita. Então, que pilar que está trabalhando aqui diversificação da receita? Pilar 1 e 3. Eu aumento a minha receita e eu reduzo o meu risco, porque eu estou diversificando as minhas fontes de receita, ok? Receita recorrente, recompra e aumento da LTV, mesma coisa. Tá? Então, eu estou aumentando a minha receita, aumentando a minha recompra, aumentando a quantidade de dinheiro que o cliente me paga ao longo do tempo, e eu estou reduzindo o meu risco. Possibilidade de geração de caixa. Olha que interessante, gente. Aqui está escrito uma palavra muito importante, possibilidade. Tá? Possibilidade não quer dizer geração de caixa imediata. Quem acompanhou a Amazon, quem acompanhou o Nubank, viu que eles ficaram muito tempo, mas muito tempo, sem gerar caixa. Tá? Por quê? Porque eles estavam focados em equity. Quando tu foca em equity, não necessariamente tu precisa distribuir no curto prazo. Tu pode pegar esse dinheiro e investir em outras frentes que vão aumentar o teu valor de mercado, aumentar o teu equity, e que não está ligado a uma geração de caixa imediata. Ok? Vou dar um exemplo para vocês aqui. A Visp não tem, neste momento, uma fonte de renda, não tem uma fonte de receita atrelada a desenvolvimento, atrelada a software. Mas eu tenho aqui 2 programadores fixos, internos, que desenvolvem softwares, que desenvolvem soluções aqui para a Visp, que em um determinado momento ali na frente, isso tende a gerar caixa. Mas no momento é só despesa. No momento é só gasto. Então, se eu tivesse focado somente em lucro, eu não teria por que ter esses 2 programadores aqui. Pô, sou uma empresa de equity, sou uma empresa de gestão financeira, de consultoria estratégica. Para que eu tenho que ter programador, desenvolvedor interno? Não necessariamente eu preciso. Mas como meu foco está em equity, eu abro mão de lucro no curto prazo para poder ter uma valorização muito maior em equity ali na frente. Tá? Governança e risco de continuidade do negócio. Pô, risco de continuidade do negócio está atrelado à empresa ela continuar funcionando mesmo após a venda. Então, empresas de serviços profissionais, empresas que dependem do dono para poder a empresa rodar, ela tem um risco de continuidade muito alto. Logo, o terceiro pilar, ele fica comprometido. Vocês notam, assim, que às vezes empresas pequenas ou empresas que são muito pessoais ali, que dependem muito do proprietário, têm essa dificuldade depois de passar adiante. A minha mãe, ela tinha, por exemplo, uma empresa de açaí, de venda de açaí. E ela fechou essa empresa porque ela estava muito ligada à pessoa dela. Então, risco de continuidade em relação a vários pontos, mas principalmente se a empresa ela continua funcionando depois que tu passar ela adiante, tá? Depois, total available market, ou seja, qual o tamanho de mercado que tu tem disponível para crescer. Eu trabalho muito no setor de telecomunicações e o setor de telecom tem várias frentes, vários tipos de serviço que tu pode oferecer para o cliente. Banda larga, que é a forma com que a gente está se comunicando aqui nessa videoconferência, é uma delas. Tá? Uma delas. Essa banda larga ela pode ser oferecida para pessoa física, que nem a gente tem em casa. Ok? Concordo? Banda larga, pessoa física normal. Só que o mesmo produto, praticamente, o mesmo serviço que eles ofertam para pessoa física, que tem uma quantidade X de possíveis assinantes ali num determinado bairro ou cidade, vou dar o exemplo de Gravataí, que é de onde eu estou falando aqui, Gravataí, no Rio Grande do Sul. Eu tenho aqui 200 mil residências, tá? Esse é o meu TAM aqui nessa região. Só que eu tenho mais 50 mil empresas, por exemplo. Então, se eu pegar o mesmo produto que eu já ofereço e simplesmente entrar num mercado novo, eu estou expandindo o meu TAM. Então, pensem no negócio de vocês com o mesmo produto, que outro mercado que vocês conseguiriam atender, que outra vertical, como que vocês expandem a possibilidade de atendimento, mantendo a mesma estrutura, mantendo o mesmo tipo de produto. Tá? Isso aqui, só com uma sacada, pode direcionar vocês para outro lado, tá? Aqui, moat, né, o fosso, é a vantagem competitiva, o quão difícil é
ter o mesmo tipo de negócio de vocês, ou com a mesma estrutura, com a mesma tecnologia, enfim. Quanto maior a vantagem competitiva, quanto maior o fosso entre vocês e um outro competidor, maior tende a ser o valuation. Então, isso aqui melhora o pilar de risco, ok? E growth, né? Isso aqui com certeza, se vocês estão com a V4, vocês estão focados nisso, que é o pilar de crescimento do negócio, que é o primeiro lá, ok? Show de bola, gente, vamos lá. Não sei se vocês já escutaram falar, mas existe uma história que na Segunda Guerra Mundial, aí, um físico, um matemático muito interessante, um cara muito inteligente, chamado Abraham Wald, ele teve um raciocínio aqui que eu quero trazer para vocês, que os aviões, eles voltavam da guerra, os aviões todos baleados, né? E esses furos de bala, eles ficavam em locais específicos. E o pessoal lá, os engenheiros, estudavam esses locais de furo de bala e começavam a querer colocar blindagem nesses locais que estavam furados de bala. E aí, Abrams sugeriu uma abordagem totalmente diferente, que isso aqui estava errado. Na abordagem dele, o que deveria ser feito? Se os aviões que retornassem, eles conseguiam retornar, ou seja, o avião ele não foi abatido, é porque essas regiões aqui não são de extrema valia para que o avião continuasse voando. Logo, os aviões que não retornaram os que deviam ser analisados. Então, os que não retornaram foi onde eles foram atingidos, por exemplo, aqui, ó, no motor, né, nos dois motores, aqui na frente do avião, aqui nessa parte da asa. E aí ele sugeriu o caminho inverso. A gente precisa fazer blindagem, são nos locais onde não tem os buracos de bala. Porque não tendo os buracos de bala ali, os aviões caíram, morreram e a gente não tem base de estudo. Então essa lógica aqui, que foi chamada de desvio da sobrevivência, nos faz olhar assim, bom, o que está acontecendo no meu negócio que eu, primeiro, estou conseguindo enxergar, que são os buracos de bala, e o que está acontecendo no meu negócio que eu não estou conseguindo enxergar. Que são os locais onde a minha empresa está tomando tiro, talvez, e eu não consigo nem ver, eu nem tenho informação o suficiente para conseguir enxergar isso. O que está denegrindo o valor da minha empresa, que está baixando o valor da minha empresa, e eu nem sei. E eu não monitoro, eu não gerencio, eu não tenho esse tipo de informação, né? Então a gente sempre traz essa questão aqui como o desvio da sobrevivência nas empresas, que é o seguinte: a maioria das empresas, elas entram numa classe aqui que a gente chama de série C. A maioria das empresas, elas existem, elas têm o financeiro por ter, é o reflexo do que acontece no dia a dia. Algumas empresas estão na série B. Essas empresas, elas sabem que tem os buracos de bala, mas elas não fazem nada, elas não conseguem monitorar e dizer onde estão esses buracos de bala. Onde que estão as torneirinhas abertas dentro do negócio que acabam sugando o dinheiro, baixando a lucratividade, fazendo a empresa não crescer tanto quanto ela poderia, quanto ela teria potencial. Deixa eu só retornar aqui para ver se está on ainda. Show de bola. Então, assim, essas aqui são as empresas que fazem parte da série B de empresas. E tem o pessoal que faz parte da série A, que daí elas têm exatamente a divisão por setor, centro de custo, quanto que cada setor está gastando. Isso tudo está alicerçado num plano de contas. Tá? Eu tenho certeza que vocês já têm alguma estrutura nesse sentido, já têm um plano de contas, mas talvez não consigam identificar exatamente para onde está indo o dinheiro. Né? Quais as torneiras estão abertas que estão comendo ali o caixa de vocês mês a mês, ou quais alavancas que precisam ser pressionadas para potencializar o negócio de vocês. E alguns que estão na série A, mesmo sabendo os buracos de bala, não sabe onde precisa focar que vocês não estão enxergando, na mesma lógica do avião. Não necessariamente onde está o buraco de bala é a falha, talvez a causa a raiz daquele problema esteja em outro local. Tá? Então, essa lógica que eu queria trazer para vocês, né? É um questionamento se vocês hoje estão nas empresas que são série C ou empresas que são série A. Tá? A diferença principal entre elas, Pablo, qual é? Bom, basicamente,
as empresas que estão na série C deixam o financeiro acontecer. Tá? Essa aqui é a palavra-chave. E trata as finanças da empresa de forma passiva, não toma ações, não planeja e define metas em cima do financeiro. Já as empresas que estão na série A sabem a importância da gestão financeira. Por que a gestão financeira, Pablo? Porque faz parte do segundo pilar de margem. Ok? Crescimento, gente, é marketing, vendas, é fazer sobrar mais dinheiro para impulsionar o resultado aqui. Tá? Então, o pilar que vocês mais têm controle é o pilar de margem, e que não necessariamente é tomada uma ação em cima disso. Eu sei, eu sou empresário também, corro no dia a dia, organiza equipe, organiza time, faz gestão, forma liderança, contrata curso para o pessoal, acaba se envolvendo no operacional, acaba se envolvendo no tático, tem que bater meta, tem que cobrar equipe, tem que fazer tudo isso. Mas a gestão financeira não pode ser deixada de lado porque é o segundo pilar, é o pilar central da geração de valor. E vocês, como empresários, precisam ser bons gestores de equity. Todo empresário ele precisa ser um gestor de equity, um gestor do próprio valor da sua empresa. Ok? Então, as empresas série A sabem da importância da gestão financeira, planejam, estudam, desenvolvem a área financeira da mesma forma que desenvolve as demais áreas. Então, vamos lá. Quando a gente fala de estrutura comercial, por exemplo, né? Não sei quantos de vocês têm uma estrutura comercial ou uma estrutura de vendas que tem um SDR, BDR, closer, né? Tem um funil lá, com topo de funil, meio de funil, fundo de funil, vocês conseguem monitorar tudo isso, mas existe toda uma tática, toda uma lógica que os clientes que vêm via inbound, os clientes que vêm via outbound, prospecção ativa, existe toda uma tática para o comercial, toda uma estrutura lógica por trás da estrutura comercial e de marketing, porém para o financeiro não existe isso. Pelo menos as empresas série C. Obviamente as empresas de série A já estão num outro nível aqui, no outro patamar, tá? Legal, Pablo. Como é que tu faz para nos ajudar aqui nesse ponto? Se vocês quiserem tirar um print aqui da tela, esse aqui seria um organograma interessante, na minha ótica, de como deveria funcionar a área financeira das empresas. Para que vocês consigam enxergar com clareza o número. Isso daqui é só da área financeira, tá? Obviamente que aqui do lado, depois vai ter o COO, vai ter aqui em cima o CEO, né? Vão ter os outros cargos aqui e todo o resto do organograma. Mas isso aqui é bem focado na área financeira, no pilar de margem, ok? Então, tem o CFO, tem a área de controladoria, tesouraria e governança e compliance. Dentro de governança e compliance, eu vou resolver lá o terceiro pilar. Qual era o terceiro pilar? Manda aqui no chat, deixa eu dar uma olhada no chat. Manda aí no chat aqui, qual era o terceiro pilar? Vamos ver se vocês pegaram. Eu vou ficar parado na conf aqui até vocês mandar. Risco. Isso aí. Então, com governança e compliance, eu resolvo o terceiro pilar, que é o pilar de risco. Então, dentro aqui, eu vou ter jurídico, vou ter o societário, vou ter legislação e regulatório, vou ter auditorias internas, ok? Então, com isso daqui, eu resolvo muito o pilar de risco. A minha empresa ela começa a se tornar uma empresa à prova de futuro, uma empresa que é passível de uma auditoria de um fundo de investimentos, por exemplo. Dentro de controladoria, o que eu tenho? FP&A, contabilidade. Dentro de FP&A, KPIs, os indicadores financeiros, planejamentos e projeções e análises diversas. Contabilidade, auditoria externa, balanço auditado e tudo mais, fiscal e tributário e demonstrativos contábeis. Tesouraria é o básico do dia a dia, fluxo de caixa, é o que o empresário geralmente faz. O que entra, o que sai e o que sobra. Isso projetado para o futuro, para vocês terem previsibilidade, para vocês não chegarem ali daqui a 3 meses, putz, tive que pegar um empréstimo aqui porque eu não tive a previsão de como é que está o meu financeiro. Né? Então, eu preciso ter previsibilidade aqui no fluxo de caixa. Contas a pagar e contas a receber e o que sobra. Tá? Essa aqui, gente, é a estrutura assim, ó, base para vocês pensarem em montar uma empresa bem organizada, uma empresa que vai gerar valor. Pablo, não consigo criar isso, não tenho estrutura suficiente, não acho gente para contratar com essa qualificação aqui na minha região. Enfim,
Tem N possibilidades, tá? Inclusive a própria Visp auxilia fazendo esse processo aqui que eu estou apresentando para vocês. Mas essa aqui é a estrutura base de uma empresa de médio porte aí que quer construir valor, que quer construir equity, tá? Então, pode ser seguida essa estrutura aqui ou não, é uma sugestão. A verdade no ICRU, pessoal, é que gestão financeira é um tédio, ninguém gosta de falar disso, tá? Vocês não achem que eu estou aqui falando com vocês porque, não, gestão financeira é um tesão para mim falar disso. Não, eu falo disso porque é o pilar principal do equity. Eu sou empresário, eu gosto de gerar valor, eu gosto de aumentar o meu patrimônio. O que importa para mim no final do dia é aumento de lucratividade, aumento do crescimento da minha empresa e aumento de equity. Agora, a forma com que eu alcanço isso daqui, aí sim eu preciso de gestão financeira. Então, notem que isso daqui é o resultado. Isso daqui é o meio. É a mesma coisa que eu falar para vocês assim, pô, pessoal, vocês têm que fazer uma dieta, vocês têm que malhar 5 vezes por semana, 2 horas por dia, vocês têm que se regrar muito na alimentação. Outra coisa é, pessoal, vocês vão ter mais saúde, vocês vão ter uma vida mais longa, para alguns aí vocês vão ter barriga de tanquinho. Então, esse é o resultado, a barriga de tanquinho, a saúde, a longevidade é o resultado. Agora, o meio para isso é isso aqui. Para aumentar o meu equity, para aumentar o meu crescimento e aumentar a minha lucratividade, eu preciso de gestão financeira. E empresários, eles fazem o que é preciso e não o que eles gostam. Certo? Quero passar aqui para vocês a minha visão de como funciona aí a vida de um empresário. Né? Primeiro de tudo, a ideia. Certamente vocês, em algum momento da vida, tiveram o estalo, a ideia de construir o negócio de vocês. Aí vocês começaram com testes, vendendo para um cliente, para outro, modelando o negócio de vocês, começaram a crescer, validaram que faz sentido esse serviço que vocês prestam ou o produto que vocês vendem, o mercado tem aderência com isso, foram para a fase do crescimento ou estão na fase de crescimento, tá? Isso aqui é bem pessoal de cada um, talvez estejam na fase de teste também. Depois de crescimento, o que vem? Expansão, consolidação e, por último, o exit, a venda da empresa. Pablo, existe outra alternativa além da venda? Existe. Quebrar o negócio e deixar ele de sucessão dos filhos, tá? Não tem outra alternativa além dessas três. Ou a empresa ela fica para os filhos, ou a empresa ela quebra, ou ela é vendida. Tá? Não tem outra possibilidade. O que pode acontecer é isso acontecer antes da velhice. Ok? Não necessariamente isso aqui acontecer quando já estiver cansado, sem energia para tocar o negócio. Então, da fase da ideia até o crescimento, tem o crescimento orgânico de clientes. Diferença de crescimento orgânico para crescimento inorgânico. Tá claro para vocês? Me deem um joinha aqui que eu vou voltar para a tela. Pode ser um joinha, aquele que tu coloca aqui para baixo, sim, não, pode ser no chat. Show de bola, Andresa. Para alguém não está claro o crescimento orgânico para inorgânico? Ninguém vai falar, né? Geralmente não. Não, vou ficar quietinho. Gente, crescimento orgânico para crescimento inorgânico. Crescimento orgânico eu cresço através de marketing, vendas, com meu esforço próprio. Crescimento inorgânico, eu cresço comprando base, eu cresço adquirindo outras empresas. Tá? E muitos negócios, quando eles saem da fase aqui do crescimento e vão para a fase de expansão e consolidação, eles optam por crescimento inorgânico. Qual é a diferença, Pablo? Ele é um crescimento mais rápido, só que ele é um crescimento mais caro ao mesmo tempo. Então, a minha sugestão é sempre mesclar as duas coisas, eu crescer de forma orgânica e de forma inorgânica, fazendo um custo médio ali entre as duas operações. Por exemplo, a V4 costuma falar bastante de CAC, por exemplo, né? Eu tenho um CAC aqui na Visp de 7.500 mais ou menos, tá? 7.000, 8.000 reais por cliente. Isso orgânico. Se eu for comprar uma outra empresa do mesmo setor, o meu CAC vai ser na faixa dos 50 mil reais.
Eu vou pagar para ter um novo cliente aqui, comprando uma outra empresa, 50, 60 mil reais por cliente. Só que em compensação, eu adquiro 100 clientes numa tacada só. Um exemplo. Tá? Então, se eu cresço 50 clientes no orgânico e 25 clientes no inorgânico, eu vou ter um custo médio que vocês precisam mensurar e isso precisa estar muito claro para vocês. Qual a estratégia de crescimento orgânica e qual a estratégia de crescimento inorgânico. Tá? Precisa estar dentro do plano de expansão do negócio. Ok? Então, gestão de pessoas e processos, dados e tecnologia. Da fase de crescimento para expansão, estratégia de escala com velocidade através de aquisições, depois domínio de mercado, equity e EGPI. Tá? O que é EGPI? Equity Growth per Investment. Ou seja, a cada investimento que vocês fazem no negócio de vocês, o quanto isso valoriza a empresa. Ninguém monitora isso, né? É incrível. Tenho certeza que de vocês que estão aqui nessa videoconferência, ninguém monitora EGPI. Só que todos vocês investem no próprio negócio todos os meses. Quando vocês olham lá o que entrou, o que saiu, o que sobrou, isso é caixa. Ok? Mas quanto desse dinheiro vocês colocam em marketing para trazer novos clientes, em feiras, em eventos, em qualquer tipo de investimento no negócio? Provavelmente todo mundo. Agora, quanto isso valorizou a empresa de vocês? Aí ninguém monitora. Tá? E é isso que o EGPI traz. Então é muito importante começar a olhar para esse tipo de coisa. Todo mês é investido, mas vocês nem sabem o quanto esse investimento está valorizando na empresa de vocês. Eu vou trazer uma dinâmica aqui para a gente deixar isso um pouquinho mais claro, tá? Legal, Paulo, mas como é que eu cresço sem perder o foco? Bom, primeiro de tudo, expansão e consolidação do mercado que vocês já atuam hoje. Fato, vocês precisam crescer de forma orgânica no mercado que vocês já atuam. Depois, vocês podem oferecer novos produtos para o mesmo mercado, ok? Depois, novos mercados com o mesmo produto e só depois, novos produtos para novos mercados. Isso vai fazer com que vocês cresçam sem perder o foco no negócio de vocês, tá? Segue essa escala aqui, primeiro 1, depois o 2, depois o 3 e depois o 4. Porque senão vocês vão acabar perdendo foco, inventando um monte de coisa. Isso não vai potencializar o equity de vocês. Tá? Então, trazendo um exemplo aqui de um cliente, um exemplo prático de um cliente da Visp. Então, primeiro, o Unifique tem alta de 30% de receita em 2023 para 883 milhões. Tá? Depois, o Unifique lança um serviço de telefonia móvel em Timbó. Então, eles já atendiam em Timbó com internet e lançaram um serviço de telefonia móvel. Então, novos produtos para o mesmo mercado. Então, o novo produto aqui nesse caso foi telefonia no mercado de Timbó. Depois, o Unifique anuncia investimentos de 400 milhões para o segmento corporativo. Então, novos mercados com o mesmo produto. Eles já vendiam internet para pessoa física, normal. O Unifique é uma empresa no setor de telecom, tá, gente? Eles vendem internet. Na região sul, tá? Então, eles já vendiam internet, já era um produto que eles tinham. Eles só foram para um mercado novo com o mesmo produto, com a mesma solução que eles já tinham. E, por último, unifique-se ao acordo com a startup Plantari e entra no segmento de finanças. Então, eles compraram aqui, já investiram em mais ou menos 17 startups diferentes, ok? Então, aqui a gente vai para o quarto, novos produtos para novos mercados. Só para vocês terem uma ideia, essa é uma empresa que ganhou escala através de M&A, então eles fizeram muitas aquisições, hoje são uma das maiores operações do país, tá? Então, aqui eu trago aquisição de clientes advindas de transações de M&A, que são esses amarelinhos aqui. Então, quantidade de clientes que eles compraram, por exemplo, né? 60 mil. Só que depois que eles compram essa base de clientes, gente, isso aqui é muito importante, tá, gente? Isso aqui vale ouro, de verdade. É o tipo de estratégia que uma empresa que está na bolsa fez a IPO, a Unifique era uma empresinha desse tamaninho, cresceu de forma absurda, tá? Utilizando estratégias de M&A. Isso aqui ninguém fala. Isso aqui vocês vão ouvir, assim, da boca de um Itaú BBA falando para Gerdau, para empresas multibilionárias, esse tipo de estratégia. Então, eu faço aquisição de base,
Depois que eu fizer a aquisição de base, esses clientes, eles vão me gerar upsells, eu vou poder vender novamente para a mesma base que eu adquiri, outras soluções, outros produtos. Então, eu tenho a soma dos clientes advindos da transação de M&A mais o cross do ano passado. Então, eu faço cross-selling, né? E o ganho de clientes advindo de cross-selling e crescimento orgânico naquela base. Então, vocês notem que esse crescimento ele vai ficando composto. Tá? Então, isso aqui é uma grande chave para vocês colocarem no plano de expansão e geração de valor de equity da empresa de vocês. A maioria dos grandes empresários, eles já fizeram aquisições de outros negócios e tem o M&A e tem a aquisição de outras empresas como um pilar central nesse plano de expansão, gente. Ok? Pablo, como é que eu compro sem dinheiro? Como que eu compro sem dinheiro? Me diz, tem como comprar sem dinheiro uma empresa? O que vocês acham? Tem como comprar sem dinheiro uma empresa. O Elon Musk comprou o Twitter, né? Mudou para X depois, se financiando com 7 bancos diferentes, eu acho. E isso acontece o tempo inteiro aqui. Inclusive, a Visp também tem um fundo que financia algumas operações de M&A. Como é que eles fazem isso? Eles têm a empresa compradora, no caso de vocês, vou dar um exemplo aqui. Tá? Supondo que vocês estão querendo comprar, pode ser que vocês estejam querendo vender também, mas, enfim. Supondo que vocês estão querendo comprar para alavancar o negócio, gerar mais equity e vender daqui a 3 anos, tá? Então, vocês são uma empresa compradora e vocês têm uma empresa alvo, uma empresa que vocês querem adquirir, vocês querem comprar. É um concorrente de vocês querem tirar o cara do mercado, ele tem uma base muito boa de clientes ou tem uma tecnologia que só ele possui e vocês vão agregar isso no negócio de vocês. Então, vocês querem comprar essa empresa alvo, vocês vão ter uma VISP intermediando toda essa relação e vai ter o agente financiador. Qual é a lógica? É como se vocês estivessem comprando um apartamento que já está alugado, gerando ali um aluguel de 3 mil por mês, vai? E o financiamento que tu vai pegar no banco vai dar uma parcela de 2 mil por mês. Então, tu compra o apartamento com o dinheiro do banco, o valor do aluguel tu recebe e paga aquela prestação. Tu não precisa tirar dinheiro do bolso para fazer a aquisição desse apartamento. Então, em estratégia de growth através de M&A, de crescimento, através de compra de empresas, tem essas alavancagens aqui, tem esses movimentos. Então eu consigo, brincando um pouquinho aqui, fritar o porco com a própria banha. Entendeu? Eu consigo fazer dinheiro, consigo crescer o negócio utilizando dinheiro de terceiros, financiando a operação de tal forma que o lucro que a empresa que eu comprei vai pagar o meu financiamento. Olha que louco isso. Né? Então, isso aqui é bem viável, é uma das estratégias que tem para crescimento inorgânico, tá? Buenas, vamos lá. Como é que eu faço a compra? Como é que eu chego no preço que essa empresa vale? Ou quanto a minha empresa vale? Quanto a empresa de cada um de vocês que estão aqui me ouvindo essa noite, separando um tempinho para poder entender um pouco mais sobre como funciona esse mundo. Quanto que a empresa de vocês vale? Existe uma metodologia, gente. Existe um processo chamado valuation. E esse processo ele pode passar, basicamente, por 2 metodologias. Eu vou falar aqui de forma bem resumida para que vocês entendam a lógica. Quando um fundo de investimento bater na porta de vocês, um comprador, ou quando vocês estiverem querendo comprar uma empresa, muito importante vocês terem isso aqui em mente. Eu tenho metodologia de fluxo de caixa descontado e eu tenho metodologia de múltiplo. Vou trazer aqui as 2 lógicas, tá? Metodologia de múltiplo primeiro. Basicamente, não sei se vocês já viram essa série aqui, mas esse daqui é o Walter White. Esse cara aqui, ele é o ator principal de uma série que se chama Breaking Bad. Não é uma série recomendada, as práticas da série trata sobre metanfetamina, produção de metanfetamina. E esse cara aqui é o ator principal da série, uma série bem bacana, bem interessante. E aqui nós temos o Nerd Flanders. Valuation por múltiplo, gente, o que que é? É isso, é uma comparação besta entre o Nerd Flanders e o Walter White. É parecido? É. Dá os ares? Dá. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, gente. Valuation por múltiplo, o que acontece na prática? Olha, eu escutei falar, tem um colega aqui que tem uma agência de viagens, né?
Eu escutei falar que uma agência de viagem foi vendida a 15 vezes o faturamento mensal dela, por exemplo. Né? Eu olho lá a CVC, por exemplo. A CVC está sendo negociada na bolsa por, sei lá, 6 vezes o EBITDA anual, 30 vezes o faturamento mensal. Isso é valuation por múltiplo. Eu pego referência de outros negócios que já aconteceram ou estão acontecendo neste momento, utilizo isso como base para poder fazer o cálculo da minha empresa. Qual é o problema disso? E justamente o que está nessa fotinho aqui, não é a mesma coisa, não é a mesma empresa, não é o mesmo negócio. Tua estrutura de custo é diferente, tua possibilidade de crescimento é diferente, a tua estrutura de risco é diferente. Lembrem lá do início dessa nossa reunião aqui, crescimento, margem, risco, e depois se desdobram em mais 7 tópicos lá. As estruturas das duas empresas são diferentes. Eu posso utilizar para ter uma métrica geral? Posso. Tá? Mas não é o mais assertivo. Provavelmente tu tá perdendo dinheiro quando tu faz um valuation por múltiplo. Alguém está perdendo dinheiro. Ou o comprador está perdendo dinheiro, ou o vendedor está perdendo dinheiro. Isso é fato. E aí, para isso, existe a metodologia de valuation para o fluxo de caixa descontado. Fluxo de caixa descontado, o que, que é? Vai levar em consideração o crescimento do teu negócio, vai levar em consideração as margens do teu negócio, ou seja, quanto que a empresa está gerando de lucro ano a ano, tá? E vai levar em consideração o risco do teu negócio. Então, isso aqui entra diretamente naqueles 3 pilares lá que eu comentei. Quanto mais a tua empresa crescer aqui nessa escalada, quanto mais dinheirinhos a tua empresa gerar aqui, ou possibilidade de geração de dinheirinhos aqui, e quanto menor for o teu risco para descontar isso ao longo do tempo, maior é o teu valuation. Essa metodologia aqui de fluxo de caixa descontado leva em consideração o teu plano de expansão, o teu plano de crescimento, a possibilidade que tu tem de gerar lucro. Não vai levar só em consideração o teu momento atual, tua fotografia atual. Então, a empresa ela vem tendo crescimento histórico, ela vem performando bem, e a tendência é que no futuro ela continue performando assim. Então, quando o Flávio Augusto fez a intermediação da venda da empresa dele, eles fizeram uma avaliação muito centrada nisso, no quanto a empresa ela tinha de crescimento ainda para frente. Quanto a empresa poderia gerar de caixa no futuro e qual era o risco do negócio dar errado. Né? Então, o Flávio Augusto mesmo fala que ele se vangloria, na verdade, de fazer home office já há 15 anos. Ele não precisa estar à frente da operação para que o negócio continue funcionando. Tá? Então, isso gera um valuation muito alto. Então, é muito importante vocês estarem antenados nessas metodologias. Pô, se vocês, como empresários, são gestores de equity e vocês não sabem nem como chega no valor do equity, como que faz um processo de valuation, o que que impacta, quais os gatilhos que fazem a empresa valer mais ou menos, tem alguma coisa errada, né? Então, o objetivo aqui, gente, é passar essas informações para que vocês comecem a pensar mais nisso. Todo pensamento, todo investimento, todo gasto tem que ser ou para gerar mais lucro, ou uma possibilidade de geração de lucro maior ano que vem, esse ano, e aí tem que ter o planejamento de curto, médio e longo prazo, ou para a empresa crescer mais, ou para a empresa diminuir o risco do negócio, ter uma organização empresarial maior. Com isso, vocês têm uma potencialização no valuation, no valor do equity do negócio de vocês. Depois que é feito o processo de valuation, nós chegamos aqui no Enterprise Value. Não sei se vocês notaram, mas essa palavrinha não é a mesma que tinha lá no começo do Flávio Augusto. Enterprise Value é o valor total da empresa de vocês. Não necessariamente o Enterprise Value leva em consideração as dívidas que vocês contraíram para poder chegar nesse valuation. Olha que curioso. É muito interessante, talvez, vocês adquirirem dívida para poder aumentar o equity. Vou repetir. Peguei várias empresas já, onde o potencial de valorização delas para cada real investido era de 5 vezes.
Ou seja, para cada 1 milhão que eles pegavam de dívida, eles aumentavam 5 milhões em equity. Tá? Isso é enterprise value. Mas tem o equity value, que é o valor líquido das dívidas, que é isso aqui que vai para o bolso de vocês, é isso que importa. Muita gente fica se atendo a enterprise value, é só o valor total, mas o que importa é o que vocês põem no bolso, é o valor líquido da transação. Tá? E uma coisa que a gente sempre sugere é que isso seja gerenciado e monitorado de acordo com o cap table de vocês, com o quadro de sócios. Para as empresas que têm mais de um sócios, isso faz muito sentido. Pô, tem um aqui com 42%, que o percentual aqui é equivalente a 8 milhões, por exemplo, de valuation. Esse de 21% é equivalente a 4,2 milhões, e esse de 37%, 7,5 milhões. Então, eu faço a gestão do valor da minha empresa em tempo real, e eu ainda sei para cada sócio quanto que o patrimônio dele está evoluindo. Tá? Isso aqui é extremamente importante. Então, gente, a base para o crescimento do equity de qualquer empresa passa por uma gestão financeira extremamente profissional, com indicadores, sabendo exatamente o EGPI, Equity Growth per Investment. Então, é aquilo que eu expliquei ali para vocês. A cada R$1 investido na empresa de vocês, quanto de valorização em equity o negócio tem. Tá? O grande problema é que ninguém faz exercício de valuation, ninguém conhece os próprios números, os próprios indicadores para conseguir chegar nesse EGPI. Então, eu vou trazer aqui uma autoavaliação prática para vocês, tá? Eu quero que vocês, de novo, vou trazer para o chat aqui e eu quero interação agora, pessoal. Quantos de vocês aqui sabem o CAC? O custo de aquisição total do cliente de vocês. Coloquem no chat aqui que eu vou voltar para o Google aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar para o Google. Quantos de vocês aí sabem o próprio custo de aquisição do cliente? Quanto vocês gastam para trazer um novo cliente para a base? Coloquem aqui no chat aí o CAC de vocês. Pode ser um CAC estimado, tá? Não precisa... Pablo, é 775,23 centavos. Não é isso que eu quero, um CAC estimado. R$350, show de bola. Quem mais, gente? Vamos lá. R$350 aqui. Ninguém mais sabe o CAC? Ô Laura, tem que trazer esse tópico aí, hein? Nossa, estava em torno de 1.200. Boa. Gente, vocês acham que eu me assusto, por exemplo, quando eu vejo um CAC de R$350, um CAC de 1.200, sabendo que o da Visp é 7,5, 8 mil reais por cliente? Não tô nem aí. Por quê? CAC ele está relacionado diretamente com o ticket médio, com lucratividade e quanto tempo o cliente fica pagando aquele valor para ti, tá? Então, o meu CAC é 7,5, só que o cliente me deixa aqui pelo menos uns 60 mil reais de lucro ao longo da vida dele na jornada com a Visp. Pelo menos, tá? Porque a nossa estratégia é o quê? Pegar o cliente na gestão financeira, organizar todo o negócio e lá na frente vender. E quando eu vendo essa operação, tenho 200, 500, 1 milhão, 2.600 de success fee. Então, eu pagar 7,5, 8 mil reais para ter um cliente na base não é nada para mim. Entende? Então, a relação do CAC está sempre atrelada a quanto eu consigo extrair de valor na outra ponta. Tá? Mas voltando aqui, então. Eu tive aqui dois retornos, R$350 e 1.200. Tá? Vou compartilhar minha tela de novo. Vamos lá. Aqui nesse exemplo eu tenho basicamente um custo total de R$650 para adquirir o meu cliente. E eu fiz o meu valuation e cheguei lá no Enterprise Value dividido por cliente de 1.682. Ou seja, cada cliente novo aumenta R$1.682 no meu equity. Esse aqui é um exemplo de um cliente com um ticket bem baixo, tá? É um cliente que paga ali
Ticket médio geral, R$ 98 por mês, por exemplo. É um cliente, uma empresa B2C, uma empresa que tem uma margem ok, mas totalmente voltado para a escala. Eu atendo em grande quantidade. Então, 1.682, eu aumento de valor na minha empresa. Eu vendi para um cliente, automaticamente aumentou na minha empresa R$ 1.682 de valuation, tá? Então, olha que curioso. Eu coloquei R$ 650 na frente para ter 1.682. Isso me dá um EGPI de 2,58. Agora, vamos fazer, eu vi aqui que LB Investimentos. LB Investimentos, como é que é o nome? Como é que é o teu nome? Desculpa. Eu vi que o Bruno Vinícius, legal, Vinícius. Tu e o Bruno façam a seguinte conta aí, tá? Peguem o faturamento de vocês. Vou dar um exemplo aqui. Pegar 350 mil reais divididos pela quantidade de clientes que eu tenho, tá? No meu caso, 3 mil. Esse vai ser o meu faturamento por cliente, o meu ticket médio, tá? Então, qual é a lógica aqui? Se vocês gastam aí, deixa eu voltar, R$ 1.200 para ter o cliente, esse é o CAC, tá? Esse é o CAC de vocês. Multipliquem por 20 o ticket médio. Multipliquem por 20 o ticket médio de vocês, só para ter uma ideia, tá? Agora, pega esse ticket médio, o resultado que deu, né, da multiplicação de 20 vezes o ticket médio e divide pelo CAC. O Bruno divide ali pelos 1.200 e o Vinícius divide pelos 350. Só uma estimativa, tá? Esse resultado aí vai ser o EGPI de vocês. Ok? Uma dinâmica aqui rápida para a gente ter uma ideia. 20 vezes é o quê? É o valuation por múltiplo, que eu falei lá atrás que não é o correto, mas só para a gente ter uma ideia. Então, vocês chegaram no Enterprise Value dividido por cliente, 1.682 dividido por 650. E aí o resultado é a valorização. Para cada cliente que entra na base, vocês valorizam um determinado indicador. Esse aqui é o EGPI. Ok, gente? Vou dar uma aceleradinha aqui que eu vi que o nosso tempo está acabando, tá? Bom, imagine uma empresa, pessoal, falando aqui de gestão financeira ainda, que tem ali uma receita de 100 mil reais, tem custo e despesas de 55 mil e tem de lucro 45 mil reais. Isso daqui dá 45% ao mês. Pergunto para vocês, isso aqui tá bom ou tá ruim? 45% de lucro, tá bom ou tá ruim? Depende, tá? Vocês precisam entender, antes de investir nesse negócio, qual é o investimento total. E aí eu saio um pouco da lógica de lucro e entro na lógica de rentabilidade. Eu posso ter uma empresa que lucra 45 mil reais por mês, 45%, só que com investimento de 10 milhões. Isso me traz uma rentabilidade de 0,45 ao mês. Gente, o que eu estou falando aqui, tá? É extremamente básico, mas assim, vocês se impressionariam com a quantidade de empresário que não olha para esse tipo de coisa. Tu saber a diferença de rentabilidade para o lucro da operação. Eu posso ter um lucro de 45% com uma rentabilidade de 0,45%. Então, a rentabilidade ela leva em consideração o quê? O investimento necessário para eu ter aquele lucro. Tá? Então, para que vocês tenham um determinado lucro na empresa de vocês, qual é o investimento necessário? Qual é a rentabilidade que o negócio de vocês traz? Então, rentabilidade, ticket médio vezes margem líquida igual ao lucro líquido. Lucro líquido dividido pelo custo de aquisição do cliente, é igual à rentabilidade de vocês. Então, imaginem aí, de novo, trazendo o exemplo do apartamento. Tem um apartamento ali de 2.500, aí paga imobiliária, paga imposto, sobra R$ 1.600. Esse aqui é o lucro líquido dessa operação. O custo de aquisição do apartamento foi R$ 300 mil. Tá? Então, nessa lógica, a rentabilidade do apartamento é de 0,53% ao mês. O que eu mais vejo é empresa
com rentabilidade de apartamento. Só que apartamento, tu tem mais liquidez, tu tem menos risco, e tu não precisa te envolver tanto na gestão daquilo, porque tu tem uma imobiliária que faz isso. Tá? Então, foquem na rentabilidade do negócio de vocês. Agora, imagina aqui a rentabilidade da empresa A. Ticket médio R$ 89,00, margem de 25%, lucro líquido de 22. Aquele CAC que eu botei lá atrás, 650. Então, lucro líquido de 22 divididos pelo meu CAC. Ok? Pensem vocês aí na empresa de vocês. Quanto que um cliente gera de lucro líquido, que é os R$ 22,00, e divide esse lucro líquido pelo custo de aquisição desse cliente. Vocês vão ter mais ou menos a rentabilidade estimada. Nesse caso aqui, a rentabilidade da empresa A é de 3,38. Aí tá maravilhoso, gente. 3,38 só dá mais se vocês jogarem no Tigrinho. Só dá mais rentabilidade do que isso se vocês forem agiotas. É muito difícil no mercado financeiro vocês terem uma rentabilidade tão alta. Tá? 3,38% ao mês. Aí eu pergunto para vocês, se eu estivesse apresentando esse negócio para vocês, vocês investiriam nessa empresa? Ela tem uma rentabilidade mensal de 3,38. Tá? O lucro por cliente é de 22, eu gasto 650, isso me dá 3,38. Se eu botasse os mesmos 650 na poupança, isso ia me render mais ou menos uns R$ 4,00. 4, 5 reais. Né? Em comparação a 22 com essa empresa aqui. Então, vocês investiriam nesse caso? Pense aí. Só que qual o problema? O lifetime do cliente é de 14 meses. O que isso quer dizer? Que o cliente ele só vai ficar na base me pagando os 22 durante 14 meses. Então, eu gastei 650 para ter um cliente que me paga R$ 22,00 por mês durante 14 meses. Ou seja, eu apliquei R$ 650 neste cliente. Olha a lógica, gente. É a mesma coisa que acontece todo dia na empresa de cada um de vocês aí. Acontece na minha também, acontece na V4 o tempo todo. Então, tu botou lá um fogão, tu comprou um fogão e te retornou R$ 308. Ou seja, retorno negativo, tu perdeu dinheiro com esse cliente. Por quê? Porque tu só olhou para lucro, tu não olhou para o LT dele, tu não olhou para quanto tempo ele iria ficar na base te pagando aquele preço. Então, quando tu olha somente lucro, não faz sentido. Tem que olhar lucro e investimento para te saber a rentabilidade. Quando tu olha para lucro, investimento, sabe a rentabilidade, tu precisa saber o tempo que esse cliente vai ficar na base te dando aquela rentabilidade para te fazer o cálculo de ROI. O cálculo de ROI precisa estar positivo para fazer sentido esse investimento, concordam? Então, sabendo dessa nova informação do ROI, vocês investiriam nesse negócio? Vocês investiriam? Vocês que estão avaliando esse negócio aqui? A gente está falando de valuation, está falando de negócio, de crescimento, números, de gestão financeira aqui. Provavelmente vocês pensaram não, porque deu ROI negativo. Só que o ROI negativo é no curto prazo. Esse cara tem um EGPI de 7 vezes. Para cada real investido, se vocês colocassem os 10 milhões lá, eles iriam virar 70 milhões. E aí? Vocês investiriam nesse negócio? Então, notem assim, gestão financeira, gente, valuation, negócios. Pô, quando vocês olham lá no Shark Tank, os caras chegando, dando pitch ali para poder receber um investimento, e aí os tubarões lá fazem uma série de perguntas e questionamentos que envolvem tudo isso aqui que a gente está conversando, envolvem números, envolvem gestão financeira, que nós precisamos estar com isso aqui na ponta da língua, fazer a gestão e principalmente tomar ações estratégicas com base nesses indicadores. Número por número, pessoal, não adianta em nada, tá? O que importa é o que vocês vão fazer com esse dado, o que vocês vão fazer com esse número, qual ação estratégica vocês vão tomar sabendo disso. E também não adianta ter um EGPI altíssimo se o terceiro pilar de risco não está alinhado, então o passivo oculto muito alto.
sonegou 6 milhões durante os últimos 5 anos, não paga direitos trabalhistas, não possui, por exemplo, uma rede regularizada e nem tem possibilidade de regularização, né, no caso aqui de empresas de telecomunicações, por exemplo, onde eles precisam de autorização para passar a rede no poste, utiliza equipamentos ou softwares sem procedência, com procedência duvidosa ou sem nota fiscal, sem Anatel, clientes com satisfação abaixo da média, sem capilaridades de rede ou de atendimento ou de time comercial, time de atendimento, né? Então, o terceiro pilar aí do equity, que é risco, né? Não adianta vocês terem os primeiros lá se isso aqui não estiver muito bem estruturado, tá? Então, a base de tudo, gente, é informação. A base de tudo é dado e quais informações, quais decisões vocês tomam através de dados, tá? Uma das primeiras coisas que eu faço aqui, aí que mudou o jogo para a Visp, e lá atrás na IPv7 também, quando eu tinha empresa de tecnologia e que eu vendi, mudou o jogo, foi conseguir enxergar esses indicadores, esses números com clareza. Aqui a gente tem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a gente tem uns 8 televisores espalhados que fica mostrando esses indicadores aqui de cada setor. Então, de todas as áreas, tem que ter do início até o fim, né? Eu enxergar o cliente desde a estrutura de vendas até a estrutura de entrega, etapa por etapa, indicador por indicador, cada setor tem que ter as suas metas, tem que ter os seus objetivos. Então, isso aqui vai fazer vocês enxergarem melhor o negócio de vocês, para daí sim fazer uma gestão e monitoramento para maximizar o equity. Tá? Então, aqui a gente vai enxergar, por exemplo, tudo isso, todo o trabalho que é feito no dia a dia, metas comerciais, vendas, marketing, indicadores financeiros, equipe, tudo isso são informações que vão refletir em equity, enquanto está valorizando o negócio de vocês. Tá? Vocês precisam monitorar isso em tempo real. Quanto que é o valor da empresa agora? Qual o valor que vocês estão perdendo todos os meses em termos de equity? Isso aqui é patrimônio, gente. É como se vocês tivessem uma empresa, por exemplo, na Bolsa. Na Bolsa tu consegue ver muito bem, né? Tu compra uma ação do Itaú e tu enxerga essa ação perdendo valor ou aumentando o valor, mas na própria empresa de vocês, isso muitas vezes não acontece, né? Então, quanto que eu perdi de equity, quanto que eu adicionei de equity, qual o meu LTR sobre o CAC. Muita gente fala de LTR e LTV, né? Mas outra coisa extremamente importante, talvez até mais, é o LTP. É quanto que esse cliente te deixa de lucro líquido. LTR, Lifetime Revenue, quanto que ele te deixa de receita. O LTP é o Profit, quanto que ele te deixa de lucro. Que vale no final do dia é lucro, tá? Lifetime, o tempo que esse cliente fica na base. EGPI, aqui, tem o meu CAC. Enfim, aqui é uma série de indicadores extremamente estratégicos somente para os sócios. Tá bom, gente? Pessoal, deixa eu ver a hora aqui. Ó, passamos 7 minutos, corri bastante para a gente conseguir cumprir o nosso cronograma. Então, só para finalizar aqui, basicamente a Visp que a gente ensina, a gente faz na prática todos os dias. Nós atuamos aqui em várias frentes envolvendo captação de recursos financeiros, valuations de empresas. Nós temos assessoria de gestão financeira que pega toda aquela área lá que eu mostrei de controladoria, tesouraria, gestão, governança e compliance, FP&A, indicadores, tudo isso a gente faz aqui dentro, terceirizando uma equipe. Então, vocês não precisam montar a equipe interna. Da mesma forma como vocês terceirizam marketing com a V4, vocês podem terceirizar a gestão financeira de alto nível com o CFO as a Service. Tá? Tem a parte de M&A, tanto no buy side quanto no sell side, ou seja, quem está querendo comprar outras empresas, a gente ajuda. Quem está querendo vender ou preparar o seu negócio para venda, a gente também ajuda. Due diligence é o processo de auditoria quando vocês estão querendo comprar um outro negócio. Equity Mentoring é uma mentoria para aumentar o equity. Business Plan, planejamento estratégico do negócio, com visão de curto, médio e longo prazo, quais as ações a gente vai fazer para atingir esses objetivos. E projetos especiais são todas aquelas atividades que não estão aqui descritas, mas alguma necessidade específica de vocês envolvendo a área financeira, estratégica, de valuation ou de mercado.